A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pelo internacional, mais especificamente pelo conflito no Médio Oriente. Donald Trump afirma que os Estados Unidos venceram o Irão, mas ainda vão ficar no território durante um comício no Kentucky durante a noite de quarta-feira e depois de várias declarações contraditórias, Trump afirma agora que só sai do Irão quando o trabalho estiver concluído. Não queremos sair antes da hora, não é? Temos de terminar o trabalho, certo? Nos últimos 11 dias, o nosso exército praticamente destruiu o Irão. É um país difícil. A Força Aérea Iraniana desapareceu. Desapareceu totalmente. Isso levou cerca de 3 horas. Donald Trump afirma ainda que os Estados Unidos também destruíram todo o potencial nuclear iraniano desde a primeira hora, mas avisa que, ainda assim, não vai cometer o erro de sair mais cedo deste conflito. No Líbano, morreram 12 pessoas na sequência dos ataques israelitas a este e a sul do país na noite de quarta-feira. Uma informação avançada pelo Ministério da Saúde libanês. As forças de defesa de Israel já tinham anunciado um ataque em larga escala contra o Hezbollah em Beirute, numa publicação na rede social X. 3 suspeitos do atentado contra a embaixada norte-americana na Noruega são de origem iraquiana. São 3 irmãos que residem em Oslo, é o que adianta a polícia local. Os 3 suspeitos, que têm aproximadamente 20 anos, foram detidos, não têm quaisquer antecedentes criminais, vão ser levados a tribunal nas próximas horas para serem interrogados. Agora, saindo um bocadinho do conflito no Médio Oriente, há um português entre as vítimas do incêndio num autocarro que matou 6 pessoas e fez 5 feridos esta terça-feira na Suíça. É o que adianta o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ao que tudo indica, o português era o motorista deste autocarro. O acidente aconteceu perto de Friburgo, na Suíça. As autoridades suíças adiantaram hoje que o incêndio foi causado por um homem alegadamente perturbado que se imolou. Estão afastadas motivações terroristas. Entretanto, também o Presidente da República, António José Seguro, já lamentou a morte deste português através de um comunicado postado no site da Presidência da República. Passamos a atenção para a política interna. O Ministério Público decidiu arquivar o processo dos cartazes afixados por André Ventura antes da campanha para as presidenciais. A informação foi confirmada à agência Lusa por uma fonte da Procuradoria-Geral da República. Em causa, os cartazes que diziam que isto não é o Bangladesh ou com referências à comunidade cigana. As mensagens afixadas foram consideradas racistas, xenófobas pelos autores das denúncias, que temiam que pudessem configurar um crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. A Justiça fez uma leitura diferente. No despacho a que o NAU teve acesso, o procurador Carlos Rodrigues, do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa, entendeu que as mensagens se encaixam na liberdade de expressão do discurso político. O inquérito, aberto a 11 de novembro pelo Ministério Público, está agora arquivado. A autarca de Alcácer do Sal queixa-se de que o município ainda não recebeu 1 cêntimo de ajuda para a reconstrução das casas afetadas pelo mau tempo e junta-se a outros presidentes da Câmara na indignação perante as palavras do Ministro da Economia e Coesão Territorial. Manuel Castro Almeida admitiu que o processo de apoio à reconstrução das casas não está a correr bem e responsabilizou as autarquias pela demora na avaliação. Ora, Clarice Campos rejeita essas declarações, diz que é um processo complexo e convida Manuel Castro Almeida a ir ao terreno para verificar o trabalho que é feito. Aquela questão de
introduzem-se umas fotografias e a pessoa recebe os 5.000 euros, põe-se mais umas justificações e recebe os 10.000 e está feito, não corresponde à realidade. E, portanto, era importante que se sentassem num espaço desses e tentassem fazer uma candidatura. A autarca diz ainda que o cenário é mais preocupante nos municípios de Alcácer do Sal. Em Alcácer isto ainda é mais grave. Nós estamos no Alentejo a trabalhar com a plataforma do centro. E estamos em Alcácer a trabalhar com a CCDR Alentejo, que hoje, no dia de hoje, não tem um único cêntimo para dar às pessoas nas candidaturas aprovadas, ao contrário da região centro e da região de Lisboa e Val do Tejo. Ainda hoje, mais de um mês depois, quase 2 meses depois, nós não temos um cêntimo na região Alentejo. Clarice Campos, em declarações à Rádio Observador, a autarca recorda ainda que têm sido os municípios a estar na linha da frente e a enfrentar as consequências das intempéries. Os presidentes da Câmara de Leiria e da Marinha Grande alinham nas críticas ao governo. E agora junta-se também a comunidade intermunicipal da Beira Baixa, que manifestou solidariedade com o município de Leiria e refuta as declarações do ministro Castro Almeida. Explica que as autarquias têm vindo a trabalhar com os meios que têm disponíveis, sem qualquer tipo de reforço, meios que são claramente insuficientes para dar uma resposta dentro dos prazos estabelecidos pelo governo. António José Seguro tem esta quinta-feira a primeira reunião semanal com Luís Montenegro. Vão decorrer, como habitual, no Palácio de Belém. Segundo a agenda do chefe de Estado, divulgada à comunicação social, a reunião está marcada para as 4 da tarde. Depois das cerimónias oficiais de posse como Presidente da República na segunda-feira em Lisboa, António José Seguro esteve em Arganil, Guimarães e no Porto durante uma visita oficial do Presidente da República na última terça-feira. Mais de metade das mortes maternas registadas entre 2020 e 2024 ocorreram em mulheres com 35 ou mais anos. São quase 62% das mortes de gestantes, de acordo com um relatório da Direção-Geral de Saúde. É assim reconfirmado o aumento progressivo do risco de morte materna nas idades mais avançadas. A DGS sublinha a necessidade de estratégias integradas de prevenção, vigilância e cuidados diferenciados ao longo de todas as etapas da vida reprodutiva. O Ministério Público acusou 15 arguidos, entre eles 6 empresas, por associação de auxílio à imigração ilegal. Trata-se de um alegado esquema que legalizou milhares de imigrantes com base em contratos de trabalho falsos, que gerou milhares de euros de lucros. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a acusação acontece um ano depois da Operação Contrato Formoso, que desmantelou uma rede que estava a ser gerida a partir do Martim Muniz, em Lisboa. Passamos ao futebol. O Sporting perdeu na Noruega para a Liga dos Campeões e deixa em risco o apuramento para os quartos de final da competição. Perdeu por 3-0 contra o Bodo Glimt, o jogo da primeira mão dos oitavos de final. No final da partida, o treinador do Sporting, Rui Borges, diz que faltou atitude e disponibilidade física à equipa. Falta de energia em muitos jogadores, fomos-nos deixando abater no sentido de não conseguimos, entramos bem até na primeira parte, logo ao início do jogo, e depois fomos perdendo ali fomos criando alguma desconfiança. Faltou-nos timing, expressão, porque essa atitude competitiva não estava na energia que devia estar. Fomos ficando frustrados um pouco em termos até coletivos de equipa, e deixámos o adversário ir crescendo naquilo que era chegar ao nosso meio campo ofensivo, defensivo. Rui Borges, em declarações à Sport TV 5, já o treinador do Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, considera que o segredo da vitória foi a forma como os jogadores construíram o jogo. Acho que, sobretudo na primeira parte, fomos muito bons a livrar-nos da pressão do Sporting. Senti que controlámos o jogo já no segundo tempo. Acho que poderíamos ter matado a partida, mas abrimos muito mais o jogo. Perdemos a bola e demos ao Sporting muitas oportunidades de contra-ataque. Não era necessário, porque senti que controlámos muito bem o jogo. Mas esta foi apenas a primeira mão. Estamos ansiosos pela próxima semana e vai ser um jogo difícil.
first half. We're looking forward to next week, and it will be a tough one. O treinador do Bodo Glimt também em declarações à Sport TV 5. As duas equipas voltam a encontrar-se na próxima terça-feira, dia 17, no estádio José Alvalade. A partida tem apito inicial às 5h45 da tarde. Um jogo que pode acompanhar com relato e análise aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 13h30. Até já.